98 Esportes. Muito bem, estamos de volta com 98 Esportes aqui pela 98, também pelos 98.3, 98 Live, aplicativo 98 Live, 198 digital e 698 HD da NET Claro. O assunto agora é o projeto da SAF, aprovado pelo Cruzeiro na última quarta-feira. Nós vamos falar desse assunto, muitas dúvidas ainda, obviamente, pairam no ar e precisam ser dirimidas aqui. Nós seguramente conseguiremos ajudar ao torcedor que ainda tem essas dúvidas. E o nosso convidado de hoje é o advogado Vantuil Gonçalves Júnior, da Trengrause e Gonçalves Advogados, vai explicar esse processo de mudança para Clube Empresas ocorrido no Cruzeiro. A aprovação na quarta, segue para a sanção do presidente. E aí eu já quero aproveitar exatamente esse processo, primeiro dar as boas-vindas ao advogado Vantuil Gonçalves Júnior e saber exatamente sobre esses trâmites. Vantuil, agora, depois da aprovação feita pelo Conselho, o projeto vai para a sanção do presidente, aí digamos que o presidente sancione sem nenhuma ressalva. E a sequência de tudo isso? A partir de quando o torcedor sofrido de 2019 para cá, e principalmente vivendo desde o ano passado o que está vivendo, a partir de quando o torcedor começa a sentir as mudanças desse processo de sociedade anônima do futebol? Bem-vindo, Vantuil. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui podendo explicar um pouco mais, desse momento importante de mudança no futebol brasileiro, onde o Brasil está começando a dar os primeiros passos em relação à profissionalização do futebol, questão que já na Europa, que é o mercado de referência do futebol mundial, já está a passos largos há muito tempo, essa profissionalização do mercado esportivo, principalmente do futebol, que envolve aí maiores cifras. A gente teve a aprovação do projeto da Sociedade Anônima do Futebol no Senado e na Câmara dos Deputados, indo agora para a sanção presidencial. O presidente ainda não sancionou, mas se ele sancionar sem vetos, vai entrar aí em vigor um novo momento do futebol brasileiro. E alguns clubes já estão se preparando para isso. Caso do Cruzeiro. O Cruzeiro fez aí na última terça-feira a aprovação de um conceito e uma minuta de estatuto para que ele já possa se adiantar e ir ao mercado buscar investidor, dando uma maior segurança ao investidor, mostrando que o clube está apoiando esse projeto, ou seja, que o clube já está ciente desse projeto, já aprovou uma primeira etapa dele, ou seja, uma minuta de estatuto, e que o clube está aprovando que o Cruzeiro possa fazer essa cessão dos direitos de futebol para uma SAF, uma Sociedade Anônima de Futebol, e possa trazer investidor para que esse, junto com o Cruzeiro, toque o futebol, o departamento de futebol do clube. Então, é um passo que o Cruzeiro está dando antes mesmo da aprovação da lei. Então, ele depende dessa promulgação da lei pelo presidente. Se vetar algum ponto, pode o prejudicar, principalmente o ponto relativo ao benefício fiscal, aos impostos, que é ponto primordial na lei da SAF. Então pode prejudicar esse andamento, mas caso passe sem nenhuma sanção, o Cruzeiro já deu um passo à frente para que possa conseguir trazer um investidor importante para a condução do futebol do clube. É isso. Lohana, CJ, Alexandre Silva. Bom dia, Vantuil. CJ que está falando, prazer receber você aqui. É um assunto que agora nós vamos discutir muito, como você mesmo disse, esse momento é um momento histórico e é um momento em que todos os torcedores, ou muitos torcedores, a imprensa também, nós estamos nos alfabetizando, aprendendo, discutindo, e é sempre bom ouvir quem sabe, quem entende mais, para que a gente possa esclarecer as dúvidas e o diálogo e a resenha, seja ela no microfone ou num bar, numa roda de amigos, não seja tão rasa. Com relação a conselhos éticos, deliberativos, ao poder, e por que faço essa pergunta? Porque o torcedor do Cruzeiro está muito machucado com esses conselhos, com um passado muito recente. Diante dessa lei,
O que vai representar esses conselhos éticos, deliberativos, outrora com tanto poder em clubes de futebol, mas com essa lei perdem força, de nada vai adiantar? Queria que você esclarecesse. Bom dia, é um prazer receber você no 98. Bom dia, CJ, tudo bem? Beleza. Isso vai depender muito do acordo que for feito entre o clube e esse investidor nessa nova sociedade anônima do futebol, né? Cada clube vai fazer o seu modelo. Numa sociedade anônima, você tem, impreterivelmente, a Assembleia Geral, que é composta pelos sócios dessa sociedade anônima. Você tem o Conselho de Administração, que são membros que vão decidir o dia a dia dessa empresa, né? E a sua diretoria. Lógico que, dependendo do modelo, pode ser instalado alguns conselhos nela, né? O Conselho Fiscal certamente será instalado e também pode-se instalar outros conselhos de compliance, conselhos de consultivos, para que possa ajudar na condução dessa empresa. E aí a sua composição desses conselhos vai depender do acordo entre as partes, da participação dessas partes nessa sociedade. E aí sim pode-se ter membros dos conselhos dos clubes participando também desses conselhos na SAF, mas vai depender muito do acordo. O que vai acontecer, sim, é que com a cessão do futebol, do clube, para a Sociedade Anônima do Futebol, esses conselhos do clube certamente não terão mais uma gestão direta nesse futebol, não vai ter mais uma deliberação perante esse futebol, e sim poderão alguns membros, caso, dependendo do acordo que for feito, participar desses conselhos na Sociedade Anônima, com direito a voto, podendo opinar, falar e votar. Lohana. Vantuil, bom dia. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no 98 Esportes. E o detalhe que a gente vem trazendo aqui e abordando no programa é que essa questão da SAF é o carro-chefe dessa diretoria do Cruzeiro, né? Desde que o presidente Sérgio Santos Rodrigues foi eleito, um dos principais pontos da gestão dele passava justamente por essa aprovação para que o Cruzeiro pudesse agir. Só que o investimento no futebol é algo novo para todo mundo. E, na sua opinião, quais serão as principais dificuldades que o Cruzeiro vai encontrar dentro desse aspecto de procurar por investidores e em relação às garantias também, né, de ambos os lados, e para que o investidor tenha essa intenção de apostar e de investir capital no futebol? Para você, quais que vão ser as principais nuances aí dessa questão? Vamos lá, Lohana, um prazer aqui estar falando com vocês. São alguns pontos importantes a gente destacar. A lei da SAF em si, ela, na minha opinião, ela não é ainda a lei que a gente esperava, ela não comparado às questões que são desenvolvidas na Europa, mas já é um primeiro passo, sem dúvida, já é um caminho para a profissionalização. Eu acho que o Brasil, com a aprovação dessa lei, vai entrar num novo momento, inclusive porque alguns clubes, como o Cruzeiro, não têm outra saída, a não ser partir para a busca de um investidor profissional, um investidor que possa ajudar no desenvolvimento do clube. Nesse ponto, o Cruzeiro realmente já está tomando as suas medidas, já está dando um passo à frente e se estruturando para trazer esses investidores. O Cruzeiro teve uma atuação muito importante, que foi trazer empresas importantes do mercado para ajudar o clube nessa estruturação, trouxe a XP para poder ajudar a trazer o investidor, trouxe a Aulas e Marçal para estruturar, trouxe a Ernest Young também para ajudar na estruturação. Então, assim, isso é um ponto muito importante, não só para o desenvolvimento do trabalho, como para a credibilidade na busca do investidor no Cruzeiro. Eu vejo também algumas dificuldades no projeto do Cruzeiro. A primeira é que o Cruzeiro, por estatuto, pode vender participação nessa nova empresa no máximo de 49%. Tá? Mas eu posso dar maiores garantias ao investidor num acordo de acionista. Mesmo ele tendo 49% do capital social da SAF, ele pode ter o comando, o controle da empresa pelo acordo de acionista. Pode sim, mas não dá a segurança necessária que o investidor gosta numa operação dessas, numa operação no mercado que ainda não está acostumado com isso, vão ter muitas dúvidas. Então, o certo, na minha opinião, para facilitar isso, seria a questão
do investidor ter o controle também no capital social, ter o controle no capital social e o controle na gestão do clube. Lógico, o clube sempre participando. E um ponto muito importante, na lei da SAF, tem as chamadas Golden Shares, ou seja, são pontos importantes que o clube tem o direito de veto, ou seja, mesmo que ele tenha 10% somente do capital social, ele pode vetar o investidor de fazer, ou seja, tirar o clube de Minas Gerais, no caso do Cruzeiro, para botar em outro lugar, ou jogar em outro lugar, não jogar em Minas, o Cruzeiro pode vetar, trocar a cor da camisa, trocar o símbolo, trocar o estádio e várias outras questões que o clube, independente do percentual, ele pode ter esse veto. Isso já é uma garantia importante para o clube não perder a sua identidade, não perder a sua identificação com o seu torcedor. Mas eu vejo muito importante o controle do investidor. Nenhum investidor de verdade do mundo do futebol vai querer botar um valor importante, porque não são valores pequenos, são valores significativos para dar se não tiver o controle. Então, esse é um ponto importante. Pode-se dar o controle através da acordo de acionista, sim, mas eu entenderia que uma proteção maior facilitaria o investidor. Esse é ponto 1. Ponto 2, eu entendo que o investidor estrangeiro hoje, e a gente fez uma viagem lá para fora, eu e meu sócio, conversando com muitos investidores desse mercado do futebol, e eles são muito focados no equity, ou seja, o investidor de futebol normalmente não ganha, ele não tem o lucro com o dividendo do mensal. É muito difícil o investidor do futebol distribuir esse dividendo. Ou seja, por quê? Porque toda vez que ele distribui dividendo, ele está tirando recursos do clube que pode ser investido no próprio futebol, no próprio reforço da equipe para o crescimento dela e que ela ganhe mais títulos. Então, o ganho desses investidores ele é no equity, ou seja, ele comprou o percentual do Cruzeiro, do futebol do Cruzeiro hoje, por um valor, e daqui a 10, 20 anos ele vai vender por o valor que ele comprou mais X, entendeu? Então esse é realmente o ganho que o investidor tem lá. E aqui, a modelagem que está sendo desenhada pelos clubes, aí não é só o Cruzeiro, dificulta um pouco esse entendimento do investidor em cima de equity. Então eu acho que isso aí tem que ser também um pouco mais claro, mais objetivo, para que ele possa entender esse tipo de investimento. Alguns clubes colocam lá que o investidor entra, compra, mas depois de 20 anos, 30 anos, ele tem o direito de recompra, faz. Aí o investidor não entende muito isso. Ele quer ter a liberdade de vender quando ele quiser, pelo valor que ele quiser, a participação dele. Que é aí que ele ganha realmente o retorno do capital, o retorno do trabalho realizado, do investimento realizado. E o terceiro ponto é o seguinte: eu entendo que, por mais que tenha pontos na lei que dão uma certa segurança com relação à dívida, ou seja, tem questões que, a hora que você constitui a SAF, a dívida do clube ela não contamina a SAF no primeiro momento, tendo a SAF, sim, obrigações de repassar valores ao clube para que esse faça frente à sua dívida. No entanto, eu entendo que ir para essa operação sem antes, um passo anterior, ter feito uma reestruturação da dívida é um risco enorme. Então, eu acho que, paralelo à busca do investidor, a estruturação do projeto SAF tem que ser feita o projeto de reestruturação da dívida, para que no mesmo momento que o investidor entre aqui aportando capital, também tenha um valor aqui ao clube para que se faça frente a essa dívida e essa dívida não venha contaminar a SAF e ela não tenha problema na gestão como o clube tem hoje, porque não consegue ter as suas receitas liberadas, bloqueadas e tudo. Então, por mais que a lei ela contemple essa questão da dívida, eu entendo que essa parte da lei tem uma insegurança jurídica ainda grande, então qualquer investimento para ser bem feito, qualquer projeto desse nível para dar certo, tem que ter um enfrentamento ou anterior ou paralelo da dívida, ou seja, de uma reestruturação da dívida do clube. Will, ainda sobre essas questões da estruturação das dívidas, eu queria saber sobre as questões jurídicas, as ações trabalhistas que vêm sendo apresentadas essa semana. Felipão, Ney Franco entraram com ações. Ontem estourou uma do Dedé também, num valor assim assustador de 300 milhões.
Como é que isso entra no processo da SAF? O Cruzeiro, digamos que a partir de agora, ou a partir do momento da sanção do governo, o Cruzeiro estaria, entre aspas, tranquilo, porque isso efetivamente entraria no escalonamento, ou seja, todas as dívidas que a partir de agora entrarem no clube, vai existir um processo de consórcio para pagar isso? Escalonamento? Como é que funciona esse processo? Isso, tranquilo, esses clubes que devem muito não vão ficar durante um bom tempo, porque dívida só se resolve pagando, né? Então, essa é uma questão e os valores não são pequenos, tem que se dar um jeito de pagar. O que o projeto diz é o seguinte, que a partir do momento que você faz essa cessão da SAF, né, a cessão do futebol para essa empresa profissional, para essa sociedade anônima, o clube tem o direito de fazer ou um concurso de credores ou um pedido de recuperação judicial na entidade, e aí 20% da receita da SAF é repassada para o clube para o pagamento desse concurso de credores ou desse plano de recuperação judicial. Então, se o clube fizer tanto um concurso de credores ou um plano de recuperação judicial, é estipulado 20% para isso. Só que isso ainda tem que ser muito regulamentado, ou seja, o juiz tem que aceitar esse plano, mesmo que esteja na lei, os credores têm que aceitar esse plano, mesmo que esteja na lei, os tribunais, porque o Cruzeiro não tem ação só em Minas, tem em vários outros estados, tem também que regulamentar esse concurso de credores para poder aceitar que o pagamento seja feito de forma escalonada. Então, eu entendo que não é uma coisa automática, de primeiro momento, só porque está escrito na lei. Não é e não vai acontecer dessa forma. Eu entendo que qualquer plano desse de empresa, qualquer investidor que entrar numa situação dessa, tem que resolver pelo menos a dívida de curto e médio prazo ali, de 1 a 3 anos, para que você consiga estruturar a dívida de longo prazo depois com calma. Mas a de 1 a 3 anos você tem que resolver logo para que o começo do trabalho não seja de cara afetado. O Cruzeiro tem um grande parceiro, que é chamado Pedro Lourenço, que ele é dono de uma rede de supermercados muito conhecida aqui no estado. Ele é o principal investidor hoje no clube, ele é o principal parceiro do clube. Como o Pedro Lourenço, por exemplo, vai saber os valores dessa operação, se ele quiser adquirir os 49% de cota, como ele vai saber quanto vai custar esses 49%, para que ele tenha plena convicção de que, bom, eu sou acionista, os 49% são meus, e aí eu já posso entrar nessa operação de cabeça, sem que tenha que ficar meio que tergiversando quando o assunto é entrada ou não de dinheiro no clube, colocar ou não dinheiro no clube. O valor dessa operação, quem define, quem decide? A estruturação da dívida está ligada diretamente ao valor da operação dos 49%? Isso. Esse processo, no caso do Cruzeiro específico, está sendo realizado. E nesse ponto, como eu falei, tem empresas importantes e de renome no mercado ajudando o clube nessa operação. A XP, principalmente, está fazendo esse ponto. E como é que é feito isso? Todos os ativos do Cruzeiro que vão ser transferidos para a SAF, tangíveis e intangíveis, eles são avaliados com preço de mercado e aí vai se dar, em cima disso, o valor do investidor pelos 49% dele. Ou seja, o Cruzeiro vai integralizar essa empresa com os ativos do futebol, com a marca, com o direito de exploração de estádio e por aí vai, com todos os direitos que ele tem, contrato de televisão e tudo mais. Então, ele vai integralizar a parte dele nessa empresa com esses direitos, e esses direitos vão ser calculados, vai ter um cálculo que vai ser feito pela XP, pela Álvares e Marçal, com a ajuda da Ernest Young. Eles vão fazer um cálculo onde vão avaliar esses 49%. Não tenha dúvida que dentro dessa avaliação vai ter lá uma programação para fazer frente a essa dívida, sem dúvida nenhuma. A lei, ela separa
a empresa, a SAF, do Cruzeiro, então a dívida, teoricamente, ela não entraria ali para uma contabilização, para diminuir o ativo, de jeito nenhum. Ele vale tanto, mas eu tenho uma dívida X, então Y mais menos X vai dar esse valor. Não, no primeiro momento não, mas certamente, como eu falei, tanto o Cruzeiro quanto o investidor vão querer fazer frente pelo menos a uma parte da dívida ali para não ter problema, então certamente esse investimento vai contemplar um pedaço para pagamento de dívida, mas a avaliação será feita de acordo com os ativos que o Cruzeiro vai passar para essa SAF, para exploração pelo Cruzeiro e esse investidor, e em cima do valor desses ativos vai se fazer o cálculo dos 49% que o Cruzeiro vai colocar à venda para o investidor, que pode ser hoje já o investidor parceiro do clube. Para fechar, pelo menos da minha parte com você, Vantuil, já agradecendo sua participação, o torcedor comum, o torcedor que quer, que imagina que pode investir, que pode colocar dinheiro no clube, desses 49%, existe prioridade de compra dos 49%? Ou o torcedor comum pode, eu tenho, sei lá, vamos chutar aqui, a grosso modo, eu tenho aqui R$5.000, eu quero comprar ações do clube, ele pode fazer isso? O plano para investimento na SAF do Cruzeiro ainda está sendo desenvolvido. O Cruzeiro aprovou um conceito, uma minuta de estatuto e a possibilidade, ele quis aprovar o que na terça-feira? Que o clube está junto com ele nesse projeto. Ele quis mostrar para o investidor. Isso é importante, porque você mostra para o investidor, você começa uma conversa já mostrando que a ideia já passou no conselho, que o clube está junto nessa parceria, que o clube está apoiando esse projeto. Isso é importante para o desenvolvimento do projeto. Lógico que depois que o projeto estiver finalizado, certinho, muito provavelmente vai ter que voltar ao conselho para a aprovação do projeto em si, né? No entanto, então, com isso, esse projeto ainda está sendo desenvolvido. Ainda não se sabe quem realmente e como vai se poder investir. No entanto, pelo que eu tenho visto de projetos de clubes nesse primeiro momento, inclusive do Cruzeiro, até onde eu conheço, neste primeiro momento a ideia não é pulverizar investidores, é trazer 1, 2, 3... prioritariamente 1, se não der 1, 2, não no máximo 3, 4 investidores estratégicos para que faça esse primeiro investimento. Depois que o clube tiver melhor, numa condição melhor, mais saneado, com os seus ativos mais bem avaliados, aí sim pode-se pensar numa captação mais pulverizada aí ao mercado e à torcida, para que ela tenha um pedaço também desse negócio. Mas eu entendo, como eu falei, não tem como lhe dizer isso certamente, porque esse projeto ainda está sendo desenhado pelo Cruzeiro. Pelo que eu entendo, eles não chegaram ainda a esse ponto, tá? Pelo que eu tive conhecimento aí na última semana, eles não chegaram ainda a esse ponto, mas no primeiro momento, como o Cruzeiro e outros clubes que já estão desenvolvendo também essa ideia, no primeiro momento não é pulverizar, é trazer poucos investidores estratégicos para o negócio. CJ, para fechar contigo, CJ. Vantuil, eu vi aí a sua explicação, que obviamente demanda e depende de um certo tempo, de investidores, mas assim, para o torcedor que está ouvindo e a necessidade do hoje, né, o desespero, o momento hoje é muito ruim. Aprovado na Câmara, aprovado no Senado, aí sancionado pelo presidente, vamos dizer que é aprovado pelo clube. Questão de tempo, pelo menos pela sua experiência, sei que existe uma parte burocrática do nosso país. Quanto tempo leva para que esse processo todo seja concretizado? Isso depende de cada clube. E o principal fator é arrumar o investidor, que não vai ser fácil. O mercado brasileiro, não só pela questão histórica do futebol, mas como também do seu próprio país, da sua economia, não é um mercado ainda com intenção dos investidores do futebol para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, é um mercado também promissor, é um mercado que tem muita revelação, tem muitos ativos aqui importantes. Então, a hora que se estruturar e tiver maior segurança jurídica, eu entendo que ele vai crescer muito. Mas isso vai depender de cada um. E, principalmente, arrumar o investidor certo que queira colocar uma quantia significativa num projeto como esse de risco. No entanto, para te dar aqui mais ou menos uma ideia, muito dificilmente um projeto desse caminha com todas as questões
burocráticas de contratos, todas as questões burocráticas de aprovação e ainda as discussões com investidores e o aporte de capital, acho muito difícil um projeto desse acontecer realmente em menos de 6 meses, 1 ano. Muito bem. Vantuil Gonçalves Júnior, da Trem Graus e Advogados Associados. Agradeço demais sua presença, foi um papo esclarecedor. Obviamente que teremos outras dúvidas, né, pelas próximas semanas, meses, e já solicito que em breve a gente volte a falar aqui. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Um grande abraço e um bom final de semana, Vantuil. Um grande abraço, foi um prazer estar aqui com vocês e contem comigo sempre que necessário. Um abraço, até logo. Valeu, então. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, são 9h46.